Nós iniciamos o capítulo 10 do livro de Atos, falamos dos 8 primeiros versos e hoje nós vamos continuar a partir do versículo 9. Esse texto ele vai tratar até o versículo 23, mas hoje em especial nós vamos ficar no trecho do versículo 9 até o versículo 16. O título que eu dei para essa mensagem é a necessidade de um Senhor, porque na semana passada a mensagem falava da necessidade de um Salvador, como um Salvador era necessário, como todo ser humano precisa de um Salvador, mesmo quando ele é considerado bom pelas pessoas ao seu redor ou pelos padrões éticos e morais ao nosso redor. Hoje, na continuação desse texto, que na verdade vai falar da primeira conversão de um gentio por uma ação do apóstolo Pedro e direcionada por Deus e que vai abrir as portas do evangelho aos gentios. Eu já falei sobre isso aqui na semana passada, mas a humanidade, de forma religiosa, era dividida em apenas 2 grupos. Os judeus, que eram o povo da aliança, que eram o povo de Deus, e os gentios, aqueles que não eram judeus de nascimento e que, portanto, não faziam parte da aliança de Deus. Aqueles que se convertiam ao judaísmo, os prosélitos, eles se tornavam judeus por conversão, não por nascimento, mas se tornavam povo da aliança também. Bom, a partir do versículo 9, como eu disse, é o texto que nós vamos ler hoje. Se você quiser acompanhar comigo, aqui nas telas, ou se não, fique à vontade aí na sua Bíblia também. Atos, capítulo 10, a partir do verso 9, o texto diz assim: no dia seguinte, ou seja, o dia seguinte ao trecho de capítulo 10, versículos 1 ao 8. Importante, antes de eu começar a ler, eu até tratar um pouquinho desse contexto. Fala, nesses primeiros 8 versos, nós somos apresentados a Cornélio, um homem piedoso, um homem prosélito, um homem que se dedicava à lei de Deus, era temente a Deus, era dedicado a cuidar das pessoas em necessidade. Esse homem estava orando e Deus então vai ao encontro dele e ordena que ele envie homens, ou que ele vá em busca de um homem chamado Pedro, que estava hospedado em uma outra cidade, e assim ele faz. Ele chama alguns dos seus servos próximos, um dos soldados piedosos que estava com ele, que servia com ele, e os envia em busca de Pedro em Jope. E aí no dia seguinte vai se desenvolver a história que nós vamos ler. Então vamos lá. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caíam em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a... Perdão, né? Eu não estou mudando aqui para você, né? Me perdoe. Tá certo aí não, né? Ah, tá, tem alguém mudando, né? Muito bem. Viu como a eficiência é uma coisa importante? Então vamos lá. Versículo 12. Contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Aí sim, versículo 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo imundo, ou impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. O texto vai continuar, né, com aqueles homens que estavam chegando à cidade, vão se encontrar com Pedro, Pedro vai recebê-los, mas eu queria parar nesse verso para que a gente falasse um pouquinho sobre algo que é extremamente importante para a nossa vida, irmãos. Todos nós já entendemos
E quando nós nos declaramos salvos, nós declaramos que entendemos a necessidade de um Salvador. Entendemos a nossa carência espiritual, a nossa incapacidade espiritual, a nossa escravidão do pecado, e que, portanto, nós necessitamos de um Salvador. Precisávamos, né? E hoje somos sustentados por esse Salvador, de uma transformação radical de vida. E é isso que a salvação produz ou inicia em nossa vida. E a salvação, irmãos, vai nos trabalhar nosso interior, trabalhar nossa espiritualidade, trabalhar quem nós somos, de uma forma que nós vamos compreender uma outra verdade do Evangelho. A de que nós precisamos não apenas de um Salvador, mas de um Senhor. Nós precisamos que a nossa vida seja salva, e a nossa vida é salva por Jesus, mas nós precisamos que o Senhor Jesus governe a nossa vida. Porque a salvação, ela lida com a eternidade, mas a santificação vai lidar com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. E a santificação, ela é produzida pelo senhorio de Cristo em nossa vida, pelo governo de Cristo em nossa vida. O contexto de Pedro era completamente diferente do nosso contexto. Onde ele morava, como era a rotina, como era o transporte, tudo, absolutamente tudo na vida de Pedro está ligado a outro contexto que não o nosso. Mas há um contexto que Pedro tinha e que nós temos também, que é o contexto da nossa bagagem. Todos que vêm ao Evangelho trazem consigo uma bagagem. Alguns trazem uma bagagem de ateísmo ou de outras religiões, ou de busca por Deus, pela salvação. Outros trazem consigo um contexto do Evangelho desde a infância, família cristã, cresceu no Evangelho, foi educado no Evangelho, mas ou seja, todos nós trazemos consigo uma bagagem. E muitos de nós traz uma bagagem religiosa consigo, ou seja, nós temos pressupostos, preceitos, preconceitos, nós temos realidades ligadas à religião, estabelecidas no nosso mais profundo interior, que é isso que dá mais trabalho para ser moldado em quem nós somos. O pastor José, lá da Casa de Recuperação, costuma dizer, né, que o Evangelho entra em nós, ou seja, nós saímos da religião, mas é que a religião demora a vida inteira para sair de dentro de nós. Né? E o que ele está querendo dizer aí é que todos nós vamos ter algum contexto religioso conectado a quem nós somos. E por que isso? Porque isso faz parte da nossa humanidade. O livro de Eclesiastes vai dizer que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E que mesmo assim o homem não compreende aquilo que Deus faz. Mas o homem busca compreender, o homem precisa de respostas, e o homem tem esse anseio, é inato ao ser humano. Até mesmo a declaração de ateísmo é uma resposta ao anseio do homem pela eternidade. Ele chega à conclusão, de acordo com seus parâmetros, de que não há eternidade e não há nada para se crer. Mas o anseio pela eternidade que está no seu coração exigiu dele uma resposta. Assim como muitas vezes o ser humano encontra essa resposta na religião. E ele vai abraçar uma série de contextos religiosos, uma série de regras, uma cultura religiosa, que cada um de nós dá o nome de uma religião para isso. E nada mais é do que um conjunto cultural de atividades religiosas, que nada tem a ver com espiritualidade, que nada tem a ver com relacionamento com o Criador, mas que tem a ver com ações que normalmente servem para acalmar ou aplacar a nossa consciência e nos dar a resposta que nós precisamos para o anseio que Deus colocou no nosso coração pela eternidade. E essa resposta só pode ser Deus em Cristo Jesus ou uma religião, seja ela qual for. O ateísmo não deixa de ser uma religião. Todas essas outras respostas que não Deus em Jesus Cristo são a resposta humana, natural, para o anseio
a eternidade que Deus colocou no coração do homem. E todos nós trazemos para o Evangelho essa bagagem. Alguns cresceram, é muito natural no Brasil, nós crescermos num contexto católico, por exemplo. É muito natural, principalmente para aqueles que tiveram avós, o avô, a avó mais presente e eram católicos, que cresceram em algum ambiente assim. Outras pessoas tiveram o privilégio de crescer dentro de um ambiente cristão desde o início da sua caminhada, mas mesmo assim, muitas dessas pessoas trazem consigo algum contexto religioso. É aquele negócio de não faz isso que o Papai do Céu não gosta. Mesmo dentro de um contexto cristão, se cria uma imagem de Deus que nem sempre é verdadeira. Ou seja, a conversão, seja em que idade for, ela vai fazer com que a gente precise tratar desse problema oculto entre nós na nossa igreja e nas igrejas, a religiosidade. E esse contexto, ele só é tratado quando nós, ou só é resolvido quando nós temos um Senhor sobre a nossa vida. Porque a religiosidade nada mais é do que uma resposta humana, uma resposta onde o Senhor não faz parte, a resposta humana para a nossa necessidade de eternidade, para a nossa necessidade, para o nosso anseio, para a resposta que nós precisamos dar, de onde veio tudo isso, de onde está Deus, o que eu sou no meio de todo esse universo. Essa resposta que nós damos é a resposta que é chamada de religião. Pedro tinha um contexto religioso próprio. Ele foi criado dentro do judaísmo, tanto que ele vai dizer que nunca comeu nada impuro, ou seja, a lei de Moisés era algo presente na vida dele, de forma muito intensa, decisões eram tomadas, porque a religião tem essa capacidade, ela direciona, norteia as nossas decisões. E Pedro, então, vai aqui tomar muitas das suas decisões ao longo da vida, norteado pela lei de Moisés. Por exemplo, o que ele comia ou deixava de comer era norteado pela lei de Moisés. Com quem ele comia ou deixava de comer, era norteado pela lei de Moisés. Mas agora, o Evangelho o abraçou. Agora, Jesus Cristo o abraçou. Agora, ele vive numa realidade de crer e de depositar sua fé em Jesus Cristo. E toda essa bagagem, ela é jogada fora automaticamente? É impossível. Porque aquilo que nós vamos internalizar como valores ao longo da nossa vida se torna uma resposta natural. Ou seja, aquilo que eu internalizo como valor, aquilo que eu reconheço como valor, aquilo que eu creio, aquilo que eu entendo como algo verdadeiro, vai nortear as minhas decisões. Então eu não posso simplesmente hoje, eu creio em Cristo, e simplesmente tudo aquilo que está internalizado desaparece. Seria bom se fosse assim, não seria bom? Seria maravilhoso se a gente tivesse o botãozinho de apagar o pecado, de apagar o desejo, de apagar os valores errados que estão em nosso coração. Mas esse botãozinho não existe. Isso é transformado através de um processo chamado santificação. Não só isso, mas nosso caráter, a forma como nossa personalidade se manifesta, tudo isso é moldado através da santificação. Mas o problema é que às vezes nós vamos dar bastante foco no nosso caráter e na expressão da nossa personalidade, e nós não percebemos que estamos caminhando, amando a Cristo, mas com uma bagagem religiosa maior do que a bagagem do Evangelho. Isso é um assunto que a gente pensa pouco, que a gente reflete pouco sobre isso, como a bagagem religiosa influencia a minha vida no Evangelho, influencia a minha vida na igreja, influencia a minha espiritualidade. Como o que eu trago comigo de antes, de valores anteriores ao Evangelho, definem quem eu sou no Evangelho. E Pedro está numa situação assim. Vamos dar uma olhadinha no texto para poder explicar um pouquinho melhor o que eu disse nessa introdução. Olha lá o texto. No dia seguinte, por volta do meio-dia, ou seja, a ideia de Lucas aqui em mostrar para a gente o horário, quer dizer que esses homens saíram
lá da presença de Cornélio e viajaram rapidamente, viajaram o mais rápido possível. Eles provavelmente estavam no verão, porque o tempo necessário exigiria que eles andassem um pouco mais, e no verão você tinha um pouco mais de horário do sol, né, de tempo com o sol alto. Então eles se aproximam da cidade, se aproximam de Jope, onde estava Pedro, e aí então Pedro vai subir ao terraço para orar. Pedro, como um bom judeu, ainda mantinha, porque nem toda, não quero dizer aqui de forma alguma que toda tradição é ruim, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero falar sobre a influência e sobre o peso da tradição que nós trazemos em nossa vida, mas ele mantinha uma tradição que era muito boa, a tradição que os judeus tinham de no início da manhã, ao meio-dia e no final da tarde se colocarem em oração. E ele está aqui, perto da hora do meio-dia, e se coloca em oração. Subiu ao terraço, aqui a ideia, na casa onde ele estava, de Simão o curtidor, a gente, na minha infância, isso chamava laje. Né? Vamos na laje, vamos brincar na laje, né? Vamos empinar a pipa na laje. Então, se você já brincou na laje, você sabe o que é isso. Né? Só que na tradição das casas ali, em Israel, a escada era por fora, e subia uma laje. Algumas pessoas de mais posses construíam um cenáculo, ou seja, aquelas pessoas mais ricas da nossa época pegavam a laje e transformavam num lugarzinho de churrasco, né? Cobriam, chuveirinho, churrasqueira, era a mesma coisa naquela época, né? Claro que dentro do contexto deles. E aí o texto continua, tendo fome, e aqui Lucas usa essa expressão para nos dar a entender que Pedro estava de jejum, por isso ele teve fome, não era uma fome natural do horário do meio-dia, mas as palavras que Lucas usa aqui vão refletir uma ideia de que Pedro estava jejuando e por isso a fome estava mais forte do que o normal. E ele desejava comer, era o desejo natural dele. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. E é interessante a palavra que Lucas vai usar aqui também para êxtase, que é a palavra grega da qual êxtase se deriva, e vai nos dar a seguinte ideia: ele não perde os sentidos, ele não perde o controle das emoções, ele continua entendendo muito bem, mas esse êxtase produz nele um foco exclusivo naquela experiência espiritual. Então os barulhos externos, qualquer coisa externa perdeu ali a capacidade de chamar a atenção de Pedro, e Pedro está completamente focado naquela experiência religiosa, naquela experiência espiritual que ele está tendo ali. Ele vê então o céu aberto e algo semelhante a um lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Ou seja, uma cena meio estranha, parece realmente coisa de alguém que está com fome, né? Fica até sonhando, né, que um lençol desce do céu com todo tipo de animal ali. Imagina o churrascão que não podia dar na cabeça de quem está com fome. No verso 13 diz assim: então uma voz lhe disse, levante-se Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Preste atenção aqui em algumas coisas. Primeiro, uma voz ordena a Pedro, mate e come. Pedro reconhece essa voz como a de um Senhor, de modo nenhum, Senhor. Então Pedro reconhece que ali é uma experiência com Deus. Pedro reconhece que Deus está dirigindo aquela experiência. E aí Pedro responde, não, Deus. Esse Pedro era ousado, né? A gente, pelo menos, pensa assim, a gente faz a mesma coisa, só não fala o não tão claramente. De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: apesar da minha fome, a minha religiosidade fala mais alto. Isso aqui nos demonstra a força que a religiosidade que eu carrego dentro de mim tem. Que as tradições e experiências religiosas passadas
têm como influência, como elas em mim influenciam até o dia de hoje. Pedro era alguém que o Senhor estava chamando para anunciar o evangelho aos gentios. Pedro era um dos líderes da igreja em Jerusalém, um dos principais apóstolos, referência para o evangelho, mas a sua conduta ainda sofria da influência da sua bagagem religiosa. A ponto dele dizer não ao Senhor, porque ele nunca havia comido nada impuro. E aqui, só para esclarecer, a ideia de impuro aqui é porque lá na lei de Moisés, uma listagem de animais é apresentado como puros, ou seja, animais que poderiam ser abatidos para servir de alimentação. E uma lista de animais era tida como impura, animais que não deveriam ser utilizados como alimentação. E é nesse sentido que Pedro está dizendo, olha, eu nunca comi um animal que a lei não me permitisse comer. Então, se o animal é tratado como impuro pela lei, eu nunca comi. E não vai ser agora que eles estão nesse lençol que eu vou comer. Olha que interessante como essa bagagem causa influência, produz influência em Pedro. Versículo 15. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Ou seja, a resposta de Deus é: não chame impuro o que Deus purificou. É claro que, no fundo, a mensagem aqui é o seguinte: Pedro, eu enviei um gentil, ou eu ordenei um gentil que enviasse alguns homens até você, para que você pregasse o evangelho para os gentios. Você considera os gentios impuros, porque os animais eram impuros, mas a lei também dizia que se você comesse com alguém impuro, você se tornava impuro. Portanto, os judeus não sentavam com os gentios para comer. Eles só comiam entre si, entre o seu próprio povo. E ele está dizendo o seguinte: olha, você vai ter dificuldade de ir lá, de sentar com esse pessoal, de pregar o evangelho para eles, porque você os considera impuros. Mas você não deve considerá-los impuros, porque eu os considero puros. Eu quebrei essa barreira, Deus está dizendo para Pedro, que separava o mundo entre judeus e gentios. Essa barreira não existe mais. De todos os povos, tribos, línguas e nações, agora será gerado o meu povo. É isso que Deus está dizendo para Pedro. E ele precisa afirmar, porque Pedro diz: muitas vezes a religiosidade produz isso, essa incapacidade da gente ouvir. E no versículo 16 diz: isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Ou seja, era uma visão para que Pedro pudesse compreender qual era a vontade do Senhor para o próprio Pedro e para a salvação das pessoas ao redor. Enfim, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos aprender algumas coisas importantes sobre a nossa necessidade de um Salvador. E eu queria compartilhar 3 lições com você essa noite, que são, na verdade, aplicações para a nossa vida, que eu creio que possam ser muito importantes para que nós possamos lidar com a nossa bagagem religiosa. Querido, se você nunca pensou sobre isso antes, se você pensou: não, eu me converti, ou eu nasci no Evangelho, ou eu já estou há tantos anos no Evangelho, essa bagagem religiosa, ela não está sobre a minha vida, eu quero dizer a você que você está enganado. Nós vamos passar a nossa vida toda lutando para que essa bagagem religiosa seja retirada de nós. Talvez você diga: nunca tive nenhuma experiência religiosa, nunca fui de igreja, de nada disso. Não importa, você trouxe alguma bagagem da forma como você via o mundo. Eu posso colocar isso de outra forma. A maneira como você sempre enxergou o mundo continua influenciando a maneira como você enxerga o mundo hoje, mesmo que você enxergue sobre a ótica do Evangelho. Você sempre traz alguma bagagem, sempre traz em seu coração algum resquício da sua cosmovisão pré-cristã. E nós todos vamos lutar com isso a nossa vida inteira. Se você nasceu no Evangelho,
expressão, né, que a gente usa. Se você nasceu no Evangelho, é claro que você tem teve um privilégio de crescer dentro do ambiente cristão e você está muito mais propenso a se livrar ou a ter muito menos bagagem do que quem experimentou uma conversão ao longo da sua vida sem nunca ter estado no ambiente cristão. Mas o fato é que todos nós lutamos contra isso, irmãos. E vamos continuar lutando para o resto da nossa vida. Por isso eu queria apresentar 3 lições que esse texto nos mostra, tentando e desejando no Senhor que nós possamos ser ajudados por Ele para nos livrar dessa nossa bagagem. Primeira lição: cuide para não tornar seu Senhor em servo. Preste atenção no que acontece. Lucas, relatando essa história aqui, vai dizer que Pedro, ao meio-dia, vai orar. Pedro aqui, ele age de uma forma a reconhecer em Cristo a necessidade que ele tem de direção, de transformação, de poder. Pedro não vai agir de uma forma como se ele simplesmente soubesse o que deve ser feito. E o maior perigo das bagagens religiosas que nós podemos trazer é a seguinte, irmãos: nós, em qualquer religião, teremos Deus fazendo o que nós queremos que Ele faça, se nós primeiro agirmos do jeito que Ele exige que a gente haja. Em outras palavras, se eu for uma pessoa boa, eu posso ter a certeza do favor de Deus. Se eu cumprir determinados rituais da minha determinada religião, eu posso ter a certeza que Deus agirá em meu favor. Ou seja, é uma troca. Você não é servo, você é um consumidor. E quem se torna servo nessa equação toda é o Senhor. E uma das razões da crise do evangelho que nós encontramos no Brasil, irmãos, é exatamente isso. O nosso Senhor se tornou servo da religiosidade cristã brasileira. É o Deus que é colocado contra a parede, é o Deus que você tem que fazer prova porque Ele tem que te dar numa distorção absurda do texto bíblico. É um Deus que sempre vai fazer o que você quer, porque você é filho amado, porque você é cabeça e não é cauda. E essa distorção tornou o nosso Senhor em servo. E nós hoje não clamamos por misericórdia, nós determinamos. E hoje nós não contamos com o favor de Deus, nós exigimos o favor de Deus. Porque a bagagem religiosa que muita gente trouxe, que é aquela bagagem lá desde a época da Reforma Protestante, de antes da Reforma Protestante, de quando a moeda cai no fundo do pote, uma alma do purgatório sai. Era, claro que, talvez na língua deles isso soasse mais poético, mas a ideia era essa. Você deu a contribuição, você deu a oferta, ela caiu lá no fundo da caixa, do purgatório vai sair a alma para quem você está ofertando. E essa bagagem está conosco hoje. Só que ela está conosco hoje com o nome de voto, ela está conosco hoje com o nome de campanha, ela está conosco hoje com uma série de nomes onde se tenta comprar o favor de Deus e não mais clamar pela misericórdia do Senhor. E nisso o nosso Senhor é transformado em servo. E muitas vezes nós estamos sendo influenciados por essa cultura e achando que o Senhor nos deve o que quer que seja, que o Senhor deveria fazer o que quer que fosse, porque nós somos o que somos. E aí por isso nós vemos cristãos dizendo: Senhor, eu sou dizimista fiel, eu não aceito isso em minha vida, eu exijo que o Senhor mude isso. E são palavras, irmãos, que deveriam nos envergonhar. Pedro, ele trazia consigo uma bagagem religiosa, é verdade. Mas tem uma coisa que Pedro não tinha. Ele não tinha altivez alguma sobre quem ele era. Ele se põe em oração. Ele vai orar. Ele vai buscar a Deus. Ele vai saber do Senhor o que o Senhor tem para ele.
ele vai buscar no Senhor resposta para a sua vida, ele vai clamar por misericórdia. Pedro sabia o que era a misericórdia do Senhor, porque se não fosse a misericórdia, quem teria sido Pedro depois de negar Cristo por todas as vezes? Pedro era alguém experimentado na misericórdia do Senhor, por isso ele sabia que o que ele precisava mais do que qualquer outra coisa, não era de poder, não era de força, não era de ousadia, o que ele precisava acima de qualquer outra coisa, era orar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. O que o Senhor tem para a minha vida, eu estou aqui para te ouvir. Sabe, irmãos, eu não gosto disso, não, mas o primeiro passo que nós poderíamos dar, se nós queremos que o Senhor, nosso Senhor, seja de fato Senhor em nós, é nos submeter em oração para buscar a sua vontade e conhecer o seu senhorio sobre nós. É impossível ter Jesus como Senhor da nossa vida se nós estamos sempre altivos, sabedores do que fazer, prontos para agir com aquilo que nós entendemos e sentimos, e tardios para colocar os nossos joelhos no chão e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim e me dá direção. Cuide, irmão, para não tornar o seu Senhor em servo. Cuide, porque hoje nós vemos algumas coisas. Um dia desses eu vi um anúncio, eu participo de alguns grupos de pastores, né? E o anúncio era Noite do Milagre. Eu pensei comigo, eu falei: rapaz, quanta intimidade, né? O cara tem data marcada para o milagre. Isso que é poder, né, de verdade. Mas essa presunção, irmãos, esse orgulho no coração do homem, como se ele controlasse a agenda de Deus, como se ele controlasse a mão de Deus, como se ele fosse o filho que está à direita de Deus, governando sobre a terra, como se ele tivesse o poder de dizer a Deus o que deve ou não deve ser feito. E nós muitas vezes, irmãos, tratamos isso como se estivesse tudo bem. Não está. Nosso Jesus não é servo. Ele não nos trata como servo, nos trata como filhos. Mas Cristo Jesus não é servo, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Ele quem governa sobre essa coisa toda. É Ele. A segunda lição que eu queria compartilhar com você é: dê ouvidos à revelação de Deus. Irmãos, Pedro vai orar. E aí Deus fala com Pedro. E que o Pedro diz o quê? Não, isso aí não está certo. Não, de jeito nenhum, Senhor. No versículo 14 ele diz: de modo algum, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro, ou jamais comi algo imundo. Olha que interessante, ele vai orar, ele se submete, mas quando a revelação é contrária ao que está em sua mente, meu irmão, essa é a grande batalha para nós. A grande batalha é quando o Evangelho, quando as Escrituras dizem algo que você pensa diferente. A grande batalha em nosso coração está quando o Evangelho diz para você perdoar, mas você quer vingança. Que você deve abandonar esse relacionamento, mas você quer insistir porque o coração está te chamando. Quando o Evangelho diz que você deve andar em santidade, mas você se sente um trouxa, porque todo mundo ganha em cima disso, menos você. Aí é uma grande batalha na nossa mente e no nosso coração, irmãos. Essa batalha é difícil demais. A batalha de quando a revelação de Deus confronta o sentimento do nosso coração. E muitas vezes o nosso orgulho, o orgulho de nunca ter sido trouxa lá na empresa, o orgulho de nunca ter levado desaforo para casa, o orgulho de nunca ter deixado ninguém dizer para mim o que eu devo ou não devo fazer. Esse orgulho que muitas vezes nós carregamos, irmãos, esse orgulho que muitas vezes está em nosso coração, nos impede de darmos ouvido à revelação de Deus.
Nós escutamos, mas não damos ouvidos. E nesse dia, é aquele dia em que nós saímos da igreja e dizemos, olha, hoje o pastor falou o que ele acha, e quando ele fala do evangelho é bonito, mas quando ele fala o que ele acha, eu não concordo muito com ele. Porque é sempre assim, aquilo que te confronta é o que o pregador acha. Aquilo que coaduna com o que você crê, aí é revelação. Aquilo que confronta você é para quem está do seu lado. Mas aquilo que exalta você, aí Deus falou contigo. Quando a palavra te exalta, é aquele culto que você diz, Senhor, parece que era só para mim hoje. Já se sentiu assim? Agora, quando a palavra é aquele confronto, aquele aperto, aquele negócio que espreme você, que desmancha o barro, aí você pensa assim, fulano devia estar aqui hoje. Deus preparou uma palavra para ele, mas ele não veio. Tomara que ele tenha assistido online. Esse é o nosso coração, irmãos. E não é só você não, eu sou assim também. Acho que eu não sou? Quando eu assisto uma palavra, o bom da internet é que existe um botãozinho chamado pause. O cara começa a apertar demais, pum, pause. Depois eu continuo esse negócio, que eu não estou no clima. Não dá para fazer isso na igreja. A única coisa que você pode fazer aqui hoje é mexer no seu celular, é desligar, mas está aqui. Ou pensar que é para outro. Pedro está ali, Deus dizendo para ele, Pedro, você crê assim, mas eu vou te usar. Você não vai poder crer assim para eu te usar. Ele diz, de jeito nenhum, Senhor. Olhe para a minha história. Eu nunca levei desaforo para casa. Eu nunca comi de um animal impuro. Eu nunca sentei com gentios para dividir uma refeição. Nunca. Sabe, irmãos, a única forma de nós estarmos debaixo do senhorio do Senhor é que a sua palavra seja verdade para o nosso coração. Mesmo quando ela nos humilha, mesmo quando ela nos esmaga. Eu nunca esqueço, já contei isso aqui muitas vezes, o pastor Eurico, um pastor que caminhou conosco por um tempo, hoje mora em Campinas, muito querido, e das pessoas assim, mais sinceras que eu já conheci. E ele, na nossa primeira conferência, nós fizemos um café da manhã para pastores, para líderes, e eu me lembro até hoje que o pregador pregou sobre Isaías capítulo 6, e ele falou sobre o evangelho que nós pregamos para que as pessoas não ouçam. Porque Isaías fala, eis-me aqui, o Senhor vá, preguem para que eles não ouçam. E aí, quando acabou o café, ele trouxe toda aquela mensagem de Deus só salva quem quer e tal. E ele, quando acabou aquilo, ele olhou para mim e falou, meu Deus, eu não estou bem. Ele falou, olha, ele usou uma palavra na época, escandalizado. Eu estou escandalizado com essa pregação. Estou escandalizado. Aí ele falou uma outra coisa para mim. Ele falou, mas é a palavra, né? Eu tenho que me submeter a ela. Eu falei, pastor, se fosse tão fácil assim, né? A verdade é que não é fácil, irmãos. Não é fácil. Dar ouvidos à revelação de Deus e nos submeter a essa revelação de Deus é uma das grandes batalhas da nossa vida. Mas enquanto nós não vencermos essa batalha, não nos submetermos a essa palavra, Cristo pode ser nossa paixão, pode ser nosso amor, pode ser nosso Salvador, mas não será nosso Senhor. É impossível que Ele seja Senhor de quem não se submete à sua palavra, de quem não se submete à sua voz, porque a palavra de Deus é voz de Deus para nós. É Cristo falando à sua igreja, como falou aos apóstolos. É a palavra de Deus, a revelação de Deus. Eu quis usar a revelação exatamente para lembrar você que a única revelação de Deus que existe são as Escrituras. Claro, existe a revelação natural. Toda a criação revela quem Deus é. Mas a revelação sobre a realidade espiritual, ela só se encontra nas Escrituras. Em terceiro lugar, persevere em ouvir. Por que Deus fala 3 vezes?
Por que Deus... Eu tenho um amigo que ele diz assim, eu não sou burro, você só precisa me ensinar umas 20 vezes. E eu acho que esses somos nós. A gente não é burro. Deus só precisa ensinar a vida inteira. E aí, depois ele faz aquele milagre de transformar e a gente consegue aprender. Essa é a nossa realidade, irmãos. A gente precisa ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e continuar ouvindo. E quando as Escrituras dizem que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ela não está falando só do fato de que você tem fé pela primeira vez, ou crê pela primeira vez, mas que a fé, ela sempre vai ser produzida a partir do ouvir a palavra de Deus. Sabe, preste atenção nisso, irmãos, não são as experiências que produzem fé. As experiências, elas podem fortalecer a minha fé. Elas podem até limpar a minha fé. Mas produzir, elas não produzem. Porque se milagre produzisse fé, todos aqueles que se encontraram com Jesus em algum momento da sua vida, tinham se convertido. Porque uma das características que identificava o Messias é que ele realizou sinais e milagres nunca antes vistos pela humanidade, nunca antes feitos por um religioso algum. Dezenas, centenas, talvez milhares, a gente nem sabe. João diz que se colocasse tudo que Jesus fez, não caberiam. Claro que ele está usando aqui de um exagero, mas não caberiam nos livros todos. Por quê? Porque foram muitos outros relatos além daqueles que nós temos. E houve conversão de todas essas pessoas? Não. Ao contrário, quando Jesus apertava, todo mundo ia embora. Irmão, se você quer Cristo como o Senhor da sua vida, esse talvez seja o mais importante dos 3 conselhos. Persevere em ouvir. Não feche seus ouvidos para aquilo que te desagrada ouvir. Não feche seus ouvidos para aquilo que te confronta. Não feche os teus ouvidos para aquilo que te incomoda. Porque todo tratamento é incômodo. Não existem tratamentos cômodos. Um dia desses eu estava assistindo uma reportagem sobre tratamentos estéticos. E eu pensei comigo, Senhor, ainda bem que eu sou pobre. Porque, meu Deus, os negócios serra daqui, corta dali, enfia um negócio na barriga e fica fazendo assim. Jesus! Mulher é meio doida de fazer essas coisas, cara. E os tratamentos estéticos são um negócio absurdo. E aí você vai ver depois, a pessoa está toda roxa. Aí faz o nariz, lá fica com o nariz todo, não consegue nem respirar por um... Meu Deus! Tudo isso para ficar mais ajeitado, né? Porque tu sabe que não tem jeito, nasceu feio, bicho. Nasceu feio, não dá, cara. Não. Se tiver dinheiro, dá uma melhorada. Né? Mas beleza não se compra. Apesar que... Bom, essa é outra história. Vamos continuar aqui. Mas você já viu como é dolorido? Como é difícil? Assim são outros tratamentos também. Assim são tratamentos médicos. Às vezes coisas pequenas. Você chegou a fazer o exame do Covid? Meu Deus, eu pensei que era um exame do cérebro. O negócio enfiou aqui assim, ó. Que coisa horrorosa. Qualquer coisa, por menor que seja, é desconfortável. Aí a gente quer se tornar semelhante a Jesus, voando pelo céu de algodão. Que lógica há nisso, irmãos? É lógico que vai doer, é lógico que vamos ser confrontados, vamos ser humilhados. O Evangelho faz isso. Sabe, irmãos, eu quero dizer a você que se um dia você vem na igreja e você não sente seu orgulho humilhado com a pregação, é porque provavelmente a nossa pregação não foi dura como tinha que ser. Não que toda pregação deve ser paulada, não é isso, mas toda pregação vai ferir nosso orgulho. Quando exalta Cristo, nosso orgulho vai ser ferido. E essa é a realidade. Vai doer, você precisa perseverar em ouvir.
Continue ouvindo, meu irmão. Continue ouvindo. Paulo diz o seguinte: eu não me canso de repetir as mesmas coisas, pois isso é segurança para vós. Paulo repete dia após dia na sua pregação, nas suas cartas, as mesmas coisas, porque Paulo considerava aquilo segurança. Nosso orgulho não vai ser vencido por uma pregação. É por isso que todo domingo muita gente sai da igreja animado e dizendo, agora vai. E aí chega na segunda-feira, nas primeiras dificuldades, na terça-feira, no máximo na quarta-feira já está esgotado, não aguenta mais as lutas, porque achou que tudo ia mudar de uma hora para outra. Não muda. Isso é um processo que leva a vida inteira. Persevere em ouvir, irmãos. Venha para a igreja com os teus ouvidos abertos. Deixa o Senhor falar ao seu coração. Deixa as canções entrarem em seu coração. Deixa a pregação tocar sua mente, tocar seu coração, tocar sua vida. Porque Deus quer transformar você. Não há outra solução, não há outra esperança, não há outro destino para nós, senão sermos feitos à imagem do nosso Salvador. Isso vai acontecer quando Ele se tornar Senhor da nossa vida. Amém? Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de sermos moldados por Ti. Nós sabemos quem somos, sabemos quão distante estamos daquilo que é o nosso Senhor, mas nós queremos, Deus, nos colocar diante do senhorio de Cristo por todos os dias da nossa vida. Senhor, por mais que o nosso orgulho nos domine em muitos momentos, ajuda-nos, Pai, a nos submeter a Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ajuda-nos a ouvir a Tua palavra como voz viva de Cristo para a igreja. Ajuda-nos a perseverar em ouvir, ouvindo todas as vezes como um presente do Senhor, em continuar insistindo naquilo que nós precisamos mudar. E acima de tudo, Deus, não nos deixe de forma alguma transformar o nosso Senhor em servo da nossa religião. Ao contrário disso, assim como o Senhor convenceu e mudou o coração de Pedro, que o Senhor faça isso conosco, para que a cada dia nós nos tornemos servos do Senhor. Nós possamos ter o nosso Jesus como nosso Senhor, governando em cada aspecto da nossa vida, para a glória do Teu próprio nome, Deus. Amém. Amém.